queria que as pessoas que estivessem nos visitando, levante a mão assim, ó. Seja muito bem-vinda. Como que é seu nome? Aline. Como? Sandy. Seja bem-vindo, Sandy. Rebeca, seja muito bem-vinda. Como? Sirlene, seja bem-vinda. Essa é a casa do Senhor. Eu creio que se vocês vieram até aqui hoje é porque o Senhor deseja falar ao coração de vocês. Amém? Eu queria aproveitar essa oportunidade. Nós temos alguém que nós amamos, aprendemos a amar. Eu já vou começar a chorar. Peraí que eu tenho um domínio próprio. Ai, meu Deus. Eu gostaria de chamar alguém. Antes dela vir, eu quero falar, porque eu sei que eu vou chorar mais, então prefiro... Eu fico mais equilibrada se ela não estiver aqui perto de mim. O Senhor nos apresentou um casal. E esse casal nos ensinou tanto. Então, em tão pouco tempo. Eles nos ensinou a respeito de desprendimento e generosidade. Eles nos ensinaram, eu estou falando eles porque eu aperto tanto o microfone que... Eles nos ensinaram tanto a respeito de generosidade, compaixão, humildade, desprendimento, sabedoria. Nossa, eu teria tantos adjetivos para falar sobre eles. Eu estou falando eles porque é um sentimento que eu tenho pelos dois, mas hoje eu gostaria de falar um pouco mais dela, que é a parte que nos toca. Vem aqui, Thaís, por favor, pastora Thaís. E ela tem esse rostinho assim, né, de uma pessoa tão tranquila, mas é tão enérgica e tão determinada. Thaís, por favor, pastora. Então, ela não sabe que nós faríamos isso aqui, todas as mulheres sabem. Determinada. Então, ela não sabe que nós faríamos isso aqui, todas as mulheres sabem. Ai, como a gente é chique, meu Deus, se eu posso me ouvir. Ai, eu posso me ouvir, meu Deus, eu sou muito chique. Meu Deus, se eu posso me ouvir. Ô, gente, por favor. Ai, eu posso me ouvir, meu Deus, eu sou muito chique. E nós preparamos algo. Ô, gente, por favor. E nós preparamos algo. Eu não sei se eu devo continuar ou se eu paro, marido. Eu não sei se eu devo continuar ou se eu paro, marido. Eu não sei se eu devo continuar ou se eu paro, marido. Aí foi bom porque eu consegui me recompor. Então, ele é um casal assim que muito especial, muito mesmo, que em muito pouco tempo me ensinou o testemunho de vida deles. Eu e o Eudes tivemos o privilégio, muito especial, muito mesmo, que em muito pouco tempo me ensinou o testemunho de vida deles. Eu e o Eudes tivemos o privilégio, muito especial. Nós tivemos o privilégio que em muito pouco tempo me ensinou o testemunho de vida deles. Eu e o Eudes tivemos o privilégio. Nós tivemos o privilégio que em muito pouco tempo me ensinou o testemunho de vida deles. Eu e o Eudes tivemos o privilégio.
e até constrangimento, porque às vezes a gente, e nós vamos falar isso, eu nem sei porque que eu estou falando, glória a Deus, nós vamos falar mais de posicionamento, sabe, que nós mulheres muitas vezes temos que ter. Porque às vezes a gente, e nós vamos falar isso, eu nem sei porque que eu estou falando, glória a Deus, nós vamos falar. Então, eu gostaria, eu não sei, cadê muitas vezes temos que ter. Como que é o nome dela? A Natália está aí? Então, eu gostaria, eu não sei, cadê temos que ter. A Rosa está aí? Você vai falar, Rosa? A Natália está aí? Sim ou não? Eu gostaria, eu não sei, ela vai falar. Vai? Não? Não? A Rosa está aí? Você vai falar, Rosa? Então, Thaís, eu queria dizer para você que, assim como muitas mulheres da Bíblia foram chamadas, tiveram processos, precisaram passar por alguns processos para ser forjada em Deus. Quando eu conheci você já estava muito além desse processo, já tinha passado por muitos crivos. E eu acredito que todo esse processo que você passou foi para conduzir e te preparar para um lugar muito maior que o Senhor tem preparado para você. Eu gostaria que fosse aqui, mas é só ali nos Estados Unidos. Não vou falar o nome do lugar, que só o Alex sabe pronunciar, mas eu sou muito grata ao Senhor, sabe? Muito, muito grata ao Senhor por ter tido vocês, que eu acredito que foi pouco tempo, mas o tempo suficiente para aprender mais sobre generosidade. Hoje eu estou aprendendo sobre desprendimento. Eu louvo ao Senhor e quero dizer que amo a sua vida, quero continuar andando junto com você, não sei como, mas quero continuar. Em nome de Jesus, nós, a igreja, as mulheres do Ministério Seiva, estamos declarando o nosso amor e respeito, e vemos você como uma mulher de Deus, tá bom? Nós amamos você. Eu não sei se tem algumas mulheres que prepararam a oferta, algumas já fizeram, outras não sei se preparou. Gostaria que alguém trouxesse o gasofilácio até aqui. Se você preparou essa oferta, traga até aqui, depois as meninas juntam tudo e entregam na mão deles. Outras prepararam um presentinho e depois você vai receber tudo isso, tá bom? Nós amamos sua vida, tá? Você quer falar alguma coisa? Graça e paz, igreja. Meu Deus. Confesso que eu quase não consegui chegar aqui hoje. Eu 1 hora antes das 19, eu passei muito, muito mal lá em casa. Me deu uma falta de ar e eu não conseguia respirar. Vim no carro também, com essa falta de ar, era prendendo aqui minha respiração mesmo. E eu confesso que eu quase não cheguei aqui hoje. E o que eu quero dizer para todos, primeiramente, para a mãe, para a pastora Elisângela, é que eu sou muito grata ao Senhor, muito grata. Eu confesso que quando eu cheguei aqui na Seiva, a minha oração ao Senhor era que eu nunca mais queria estar dentro de uma igreja local. E minha oração ao Senhor é que eu nunca mais queria ministrar no púlpito. E eu confesso que eu fui muito desmistificada e tratada no Senhor quanto a isso. Eu não quero aqui abalar a sua fé, não é isso. Porém, chegou um determinado momento que eu falei, Senhor, eu acho que eu estou carregando e não estou olhando de forma espiritual, mas estou carregando com as minhas próprias forças. E foi necessário que o Senhor arrancasse de mim esse entendimento e tirasse de mim e me moldasse. E o nosso pai, né, o pastor Weltz, certa vez ele até falou para mim assim, Thaís, para de orar ao Senhor para que você não esteja mais numa igreja ou ministre dentro de um corpo. E aí, naquele momento, quando ele falou aquilo, eu confesso que eu não queria muito ouvir, não. Mas eu deixei o Senhor tratar comigo. E o que eu quero dizer é que, mesmo em processos no qual a gente não quer mais cumprir ou fazer aquilo que o Senhor entregou para nós, é necessário nós expormos diante dele todos esses sentimentos. Porque quando eu expus diante dele todos os meus sentimentos, ele preparou esse casal aqui para nós. E sim,
eu tô indo para um pouco longinho, né? Mas eu confesso, eu sempre disse desde o início, eu e o Alex somos filhos dessa casa. Nós somos filhos da Seiva. E o propósito que há no nosso coração, como eu creio que há no coração do Senhor, é que nós queremos carregar onde nós estivermos a arca dessa Seiva junto conosco. Então nós não estamos indo sozinhos. Eu creio dessa forma. Nós estamos indo com vocês. E eu não tenho palavras para agradecer de forma natural até a oferta que vocês estão entregando para nós. Vocês não sabem o qual pequenos gestos demonstram o grande, como que eu posso dizer, o grande amor que vocês repartem sobre nós. E eu sou muito grata a todos vocês. Muito obrigada por nos receber, por receber minha família e nos abraçar no momento, assim, eu digo que era mais difícil meu, não do Alex. O Alex sempre foi muito não é convicto, mas ele sempre foi muito razão, né? Eu sempre fui muita emoção e eu sou muita emoção. A mãe até estava falando, eu tenho um domínio próprio, então acho que eu não tenho, porque eu me derreto, eu me jogo. Eu sou muito intensa em tudo que eu faço. E por isso que eu falei, Senhor, eu não quero mais me entregar a nada por conta dessa intensidade. Mas hoje eu falo, mesmo passando por cicatrizes, mesmo passando por processos, o que eu digo para vocês é continue deixando que o óleo que desce do altar do Senhor continue modificando quem nós somos por dentro. Às vezes fazemos orações para Deus e eu falo, Senhor, obrigada, porque às vezes você colhe as nossas orações e não lembra mais delas, porque quantas vezes eu disse, não, Senhor, não, Senhor, e quantas vezes Ele disse, eu estendo o meu cedro para você. E da mesma forma eu reparto sobre vocês. O cedro do Senhor está sobre nós. Então, obrigada. Essa é a minha palavra para vocês. Obrigada por abraçar a mim e a minha casa. Amém. Eu gostaria de chamar... eu sou muito resumida, tá? Sou como pastor, não. O pastor gosta de falar, eu sou resumida. Pastora Ludmila, vem cá. Pastora Ludmila, há um mês mais ou menos, nos falou a respeito desse culto e nós obedecemos a voz do Espírito Santo. E eu creio que o Senhor falará poderosamente aos nossos corações. Eu quero deixar um tempo para ela ministrar o que é necessário. Não é o que você quer ouvir, não, tá? Já vou te avisando. É o que você precisa ouvir. E eu creio que o Senhor fará grandes coisas nessa noite. Eu quero que você levante suas mãos e ore junto comigo. Vamos cobrir a pastora Ludmila. Paizinho, em nome de Jesus Cristo, nós queremos apresentar a tua filha nas tuas mãos. Senhor, eu sei que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Espírito Santo, eu sei que a tua filha, Jesus, meditou na sua palavra e ela está obedecendo. Pois ela vai falar hoje aquilo que é necessário. Não o que nós queremos, mas o que é necessário nós ouvirmos. Em nome de Jesus, cobre a tua filha com o teu sangue. Dá, Senhor, a revelação da tua palavra, a unção fresca. Em nome de Jesus Cristo, nós entregamos a Ludmila nas tuas mãos. Que ela venha lembrar, Senhor, de tudo aquilo que ela meditou durante esse tempo. Em nome de Jesus Cristo, nós a entregamos nas tuas mãos. Amém. Graça e paz, mulheres. Primeiramente, eu queria agradecer. Eu não sei nem se eu vou conseguir ministrar do jeito que eu fui gerando essa palavra há tanto tempo, de tanta emoção que eu estou, né? Por quê? Porque Esther remete a muitas coisas que eu vivi lá atrás, na minha infância, na minha adolescência, na minha fase adulta, porque outrora eu não era Esther, eu era Vaste, né? E essa palavra, esse livro inteiro de Esther, modificou e transformou a minha vida. Fez eu me posicionar como Esther, não como Vaste. Então, falar sobre o livro de Esther, para vocês, me faz lembrar de tudo que eu vivi lá atrás. E de como meu posicionamento como Esther fez transformar, não só a minha vida,
como um todo. Mas até na escolha do meu marido, até gerar o meu filho, que toca aí hoje, que está tocando, até outras mulheres que outrora eu tive contato. A Adriana, por exemplo, lá atrás, quando ela foi lá na minha casa, como eu me posicionei como uma mulher de Deus de oração. Confesso a vocês que, quando a Aline falou, até desse louvor, que dentro do ônibus, o Espírito Santo falou uma palavra ao meu coração, quando a gente levantou o jejum de 7 dias pelas mulheres, onde eu via mulheres sofrendo por falta de posicionamento de sacerdócio dentro de casa, de não aguentar mais a luta, de falar, olha, eu não aguento mais esse casamento que eu estou vivendo, eu não aguento mais, o meu filho está na direção que está, e eu não tenho forças mais para lutar contra isso. A palavra do Senhor que veio ao meu coração, o Espírito Santo só falou uma palavra: posicionamento. Esther se posicionou naquele tempo. E convido vocês hoje a se posicionar como Esther. Não como Vasti, que ficou lá, festejando. Mas como Esther, que teve medo, sim, naquele momento. Mas, mesmo com medo, mesmo aflita, mesmo com a sentença de morte, porque, como a Aline falou, chegar na presença do rei, sem ser convocada, convidada, era uma sentença de morte. Mesmo com a morte ali possivelmente decretada, porque ele podia simplesmente não estender o cetro sobre ela, ela foi. Ela foi com medo mesmo, com ousadia, com coragem. Ela se levantou e se posicionou. Hoje eu acredito que vai ser um novo tempo para mulheres. Por isso que durante todo esse tempo eu acredito que muitas mulheres profetas foram atacadas. Eu fui constantemente atacada mesmo. Em sonho, pastora Aline, pastora Thaís, antes de vir para cá, pastora Aline já receba aí, ó. Antes de vir para cá, foi atacada. Muitas outras mulheres que não tiveram oportunidade de falar foram atacadas. Por quê? Porque Satanás não quer que você se posicione. Quer que você fique aonde você está. Muitas das vezes desligada, inerte. Muitas das vezes parada. Muitas das vezes sem liberar perdão há tanto tempo, com aquilo, né, mofado dentro de você. E eu vou falar uma coisa para vocês, não sei se é porque Deus está me levando por esse caminho também. Eu cresci num lar completamente destruído. Meu pai era viciado em drogas. Minha mãe era espírita. Meu pai, o tempo inteiro, trazia mulheres para dentro de casa. Dentro, comigo dentro, com a minha irmã dentro. Eu não tive referência de paternidade. Então, aceitar Deus como pai foi um processo para mim também. Aceitar o meu marido foi um processo. Por isso que eu falo que foram anos. Ele está aí, ó. Aí Deus falou, você vai falar... Falou para mim assim, você vai ter que falar. Vai doer. Hoje eu tenho vergonha de falar, por quê? Vergonha não, porque a gente não tem que ter vergonha. A gente foi curada. Mas, quando eu me casei, meu marido sofreu. Quem era rebelde era eu. Maria Madalena, cheia de demônio. Quem agredia meu marido era eu. Uma mulher possessa. Que chegava em casa, quando ele chegava em casa do trabalho, atacava veementemente, o tempo inteiro. Que ele chegou ao ponto de falar, chega, parou. Por quê? Porque eu era uma mulher de palavras duras. Eu acredito que tem mulheres que precisam ouvir o que eu vou falar. Quando chegou ao ponto dele ir embora, falou para mim, olha, eu não quero mais, eu não aceito, eu não aguento mais. E foi uma oração de Deus para a minha vida quando eu orei pedindo. Por isso que eu falo para as solteiras. Cuidado quando você começa a se envolver em um relacionamento. Porque vários relacionamentos que eu me envolvi no passado me trouxeram marcas que foram difíceis para ser curadas. Eu vim de vários relacionamentos destrutivos. E quando eu me casei com um homem, quando eu orei e falei, Senhor, me envia um homem. Deus me enviou ele, eu não soube cuidar. Eu só queria destruir.
E todo esse processo levou tempo. Por quê? Porque eu não entendia, eu não sabia como amar, eu não sabia como me posicionar como mulher de Deus. Eu ia para a igreja, o pastor falava, era a mesma coisa de falar por um ouvido e sair por outro, porque na minha cabeça ele estava querendo me comandar, não me direcionar. Muitas das vezes os líderes, os profetas dessa casa, são usados por Deus para falar com a gente, e a gente não quer se consertar, porque a gente acha que a gente está certo. É a nossa razão, o nosso eu falar mais alto. E quantas vezes eu fui quebrada. Mas mesmo assim, a minha cerviz estava dura demais para que eu conseguisse enxergar que o que Deus tinha para mim hoje, quando eu olho para trás, eu falo, Senhor, se eu tivesse me posicionado como uma mulher de Deus antes, eu estaria vivendo essa plenitude do meu casamento, do meu relacionamento, da minha vida como um todo, de uma forma tão maravilhosa há tanto tempo. Mas nunca é tarde para a gente acordar. Eu acredito que é por isso que Deus convocou vocês, mulheres. Por quê? Porque através da vida de vocês vão impactar outras mulheres que vão se chegar a vocês para construir mais mulheres, mais filhos, para que filhos que hoje, maridos que batem nas mulheres, que a gente como mulher ajude, para que não se crie esse processo todo que a gente está vivendo hoje. Sabe por quê? A gente tem responsabilidade nisso, porque muitas das vezes a falta de posicionamento da mulher faz com que todo esse mundo fique aí, ó. Se a nossa mãe, pastora Elisângela, não tivesse se posicionado, a gente não teria tantas mulheres aqui, ó. Ela não desistiu, ela perseverou na oração e no jejum. Quando falta palavras, ore a Deus. Abra os seus ouvidos. Às vezes a gente fala demais e não quer ouvir o que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. Esther, antes de chegar à presença do rei, ela fez um jejum de 3 dias e 3 noites. Por quê? Para ela não estar sozinha naquele momento. Muitas das vezes a gente quer resolver as coisas com a força do braço. Muitas das vezes a gente tem se levantado de uma forma completamente equivocada. Muitas das vezes, na hora de falar, não é hora de falar, é hora de se calar. Muitas das vezes, quando é para falar mesmo, a gente se cala. O pecado, ele precisa ser confrontado, né? A gente não tem que ter medo de confrontar o pecado do que está errado. A mulher precisa se posicionar dentro de casa também. Porque a falta de posicionamento gera dano, gera maldição, abre portas. Eu posso falar isso com autoridade, porque vivi no submundo demoníaco. Eu vivi. Para quem não sabe, eu trabalhei para esse lado lá atrás. Meu avô era bruxo, me consagrou, e eu entrei, eu mergulhei. Eu fiz trabalho. Eu sei como que é. Então é com autoridade que eu falo para vocês. Feche as portas, feche as brechas que porventura vocês abriram. A palavra de Deus diz que o Senhor visita até a 4ª geração. Se a gente não se posicionar hoje, o que os nossos filhos, os nossos netos poderão colher é tão doloroso, e o Senhor não quer isso. O Senhor quer que a gente viva um tempo extraordinário. E dentro do livro de Esther, eu encontrei as virtudes de Esther, que está no livro de Esther, no 2º capítulo, no verso de número 7, que vai a primeira palavra da primeira virtude de Esther que a gente tem que ter. Esther 2:10 diz assim: Radassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha. Não, é o livro de Esther 2:10. Esther não tinha revelado a que povo pertencia.
a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Significa o quê? Ela podia falar. Quando perguntaram para ela qual o seu nome, ela podia falar Hadassah. E eu encontrei uma curiosidade sobre o livro de Esther, o nome Esther. No hebraico significa escondida. Tinha um propósito de Deus para que ela se achegasse até lá. Por isso que Mardoqueu, usado pelo Espírito Santo, proibiu ela de falar o seu próprio nome. Não fala que o seu nome é Hadassah. A partir de hoje, o seu nome é Esther. Falou para mim, Ludmila, seu nome não é Ludmila a partir de hoje, seu nome é Esther. Você vai se posicionar como tal. As histórias na Bíblia, igreja, mulheres, não é só para a gente fazer a leitura de devocional de manhã, ou a gente postar um versículo isolado. São inspirações para que a gente possa vivê-las de forma intensa, contínua e diária. Não é um manual igual um manualzinho de celular, como praticamente você pega o celular quando você compra, e você olha ali os principais tópicos que você precisa aprender, e depois você esquece numa gaveta. Isso tem que ser vivido todos os dias. Você é a Bíblia, você é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva. Que sentido tem a gente estar na igreja, a gente estar aqui todo o tempo, ouvindo a palavra no culto de quarta ou no culto de domingo, se a gente não pratica lá fora, ou até aqui dentro da igreja mesmo? E a resposta da gente não estar praticando de forma efetiva, está aí fora. Tanta gente perdida, tanta gente corrompida pelo pecado, muitas vezes até dentro da nossa própria casa, e a gente tem se acovardado, se calado, em meio a tudo isso. E o inferno não brinca de ser inferno. Falo com autoridade para vocês. Lá no centro de Macumba, é tudo para te matar, para te destruir. E não é da noite. Alguns trabalhos é da noite para o dia. Eu já vi casos de pessoas secarem em vida. Eu já vi. Mas eu também já vi pessoas num processo tão assim minucioso, que às vezes a pessoa nem percebe. Quando ela vai perceber, ela já está num mar profundo, que é tão difícil sair. A gente tem uma clínica de recuperação, inclusive domingo passado a gente estava lá. Tantos jovens que estão mergulhados, destruídos, que a família não quer. A maioria, grande parte, moram lá, porque a família não quer mais saber. Tem idoso que não tem documento, que a gente vai procurar saber, não tem ninguém, não tem parente, não tem ninguém. A gente não encontra um familiar. E estão lá. E a gente tem um projeto, por isso que eu falo que o Senhor tem que levantar. O Pai falou isso quarta-feira. A gente não tem que guardar só para a gente tem que lançá-la para fora. A gente tem que impedir que jovens chegam lá na casa de recuperação, antes mesmo de começar. E o trabalho, meu e seu. Por que nosso, mulheres? Porque quem é que gera os filhos? Nós geramos. É nossa responsabilidade ensinar o filho no caminho que ele deve andar. É nossa responsabilidade na hora de escolher o noivo, o esposo, o marido a quem a gente quer compartilhar, saber escolher em Deus. Por quê? Porque a má escolha de um marido, de um esposo, pode gerar danos muito difíceis de você conseguir construir ou consertar aquilo lá. A má escolha gera danos terríveis, vocês não fazem ideia. Por isso eu falo para as meninas, cuidado aonde você cai. Cuidado para qualquer conversa que você escuta.
Porque o diabo vem com palavras doces, com palavrinhas que a gente quer ouvir. Para nos levar para um único lugar. Para o inferno. A gente conhece a Deus. A gente sente a presença de Deus. Mas muitas das vezes a gente esquece que Satanás está ali, prontinho, para querer nos roubar, destruir e nos matar. Não só a nós, mas todos aqueles que nos cercam. Outra virtude que eu vi no livro de Esther foi a humildade de Esther. Está em Esther 2,15, que diz: quando chegou a vez de Esther, filha de Abigail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Às vezes a gente deixa a nossa soberba falar mais alto. Às vezes a gente se acha melhor que a outra. A gente não toma a dor da outra. Às vezes a gente vive uma concorrência constante. Foi lindo ver todas as mulheres aqui cantando de forma uníssona. É assim que tem que ser. Porque no céu a gente vai cantar todas juntas. Um só povo, uma só língua, uma só nação. E muitas das vezes a gente vê nas igrejas, ou até lá fora, a gente pisando alto, a gente se achando muitas vezes melhor do que o outro. Eu vejo muito isso no meu trabalho, de algumas pessoas, que tem um pessoal da limpeza lá na empresa, e as mulheres que fazem a limpeza, às vezes reclamam, falam assim, nossa, mas tem tanta mulher que não tem um cuidado, não tem um zelo pelo trabalho da outra, só porque trabalha. Minha mãe é doméstica, com muito orgulho. Mas sujam onde passam, não reconhecem o trabalho da outra, não tem uma capacidade de falar um bom dia para aquela mulher que está ali, limpando, deixando o ambiente cheiroso, zeloso, cuidado, para que a gente possa sentar e trabalhar. Uma vez eu estava na empresa e eu sempre almoçava com a mulher da copa da limpeza. E uma vez a minha chefe virou para mim e falou assim, por que você nunca almoça com o pessoal da coordenação, da gerência? Por que você só almoça com a mulher da limpeza? E eu falei assim, por que ela nunca pode almoçar com a gente? Eu não sou melhor do que ela. Eu vou continuar almoçando todos os dias com ela. Ela é igual a mim, não tem diferença nenhuma. E eu acredito que a gente precisa mudar esse preconceito que a gente tem pelo outro, de olhar o outro e já fazer um raio-x e já sentenciar a outra mulher, gente. A gente não é concorrente, a minha dor é a sua dor é a minha dor, e a gente precisa quebrar isso todos os dias. Cada mulher tem uma singularidade, cada mulher tem uma experiência, cada mulher tem a sua história, cada mulher tem uma história de vida, um projeto, tem um sonho, né? Eu ouvi o podcast que a Milena falou para mim, da Tânia Tereza, uma mulher que foi do lixão, virou juíza. Vó, começou a estudar direito. Entrou, fez o concurso. E muitas pessoas falaram, você não vai, ela cresceu num lar destruído. Então essa sentença de que você, ó céus, ó vida, eu cresci num lar, eu não tive estrutura, eu também não tive. Eu não tive estrutura de pai. A minha mãe não sabia o que fazia, porque meu pai trazia as mulheres para dentro de casa e ele falava para ela, ou você sai com as suas filhas, ou eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Me expulsou várias vezes. Quantas vezes eu ouvi meu pai mandando eu embora com a minha mãe e com a minha irmã? Minha mãe chegou na porta da casa da mãe dela, comigo e com a minha irmã pequena. E a palavra que ela ouviu da minha tia, que hoje é falecida, foi:
Você veio, você saiu sozinha. Se você quiser voltar, você volte sozinha. Porque a minha família por parte de mãe, não gostava do meu pai. Um motivo maior era por conta dessas coisas que ele fazia. Mas o outro motivo é que meu pai era negro. A família da minha mãe é toda branca, descendência de alemão. Meu avô era alemão. Então, eles tinham um preconceito com a minha cor. Minha mãe voltou para casa comigo e com a minha irmã pequena. Na minha casa não tinha um grão de arroz. Minha mãe pediu 2 ovos para a vizinha. E foi esses 2 ovos que eu comi quando era pequena. E a minha irmã também. Então, toda a luta da minha mãe, o posicionamento da minha mãe de permanecer nesse cativeiro durante 25 anos, foi para que eu estivesse aqui, ó. Foi para que eu estivesse aqui de pé. E eu acredito que Deus tem levantado mulheres que têm vivido um cativeiro dentro de casa para poder permanecer cuidando dos seus filhos para uma geração, para que eles possam estar aqui também. Mas eu acredito que vai ser um tempo de cura. Eu acredito que Deus vai em resgate de muitos maridos aqui nessa casa. Porque o objetivo de Deus é que toda a família possa viver a plenitude do Senhor. E nada é mais valioso do que para uma mulher, para uma mãe, ver o pai conduzindo os teus filhos no caminho do Senhor. Ir para a igreja todo domingo. Eu sei que tem mulheres que choram e que sentem essa necessidade. Então, a primeira palavra profética que eu derramo sobre a vida de vocês é que chegará um tempo em que você vai olhar para trás e falar: valeu a pena toda a luta que eu passei. Valeu a pena toda a palavra de afronta, toda a palavra de humilhação que eu ouvi. Minha mãe ouviu lá fora. Nos últimos dias, meu pai, para quem não sabe, minha mãe é um milagre vivo. Meu pai, por causa do uso de drogas, ele contraiu o vírus HIV. E minha mãe, por um milagre divino, não contraiu o vírus. Meu pai tem 20 anos que faleceu. Eu senti na pele todo o preconceito que é você ter uma pessoa com esse tipo de enfermidade dentro de casa. Ninguém da rua falava comigo, nem com a minha irmã. Ninguém próximo da família falava nem com a minha mãe, nem comigo e nem com a minha irmã. Por parte de pai e de mãe. Porque para todo mundo a gente também tinha o vírus. Então eu sei o que é também você ser massacrado o tempo inteiro. Existe milagre. Deus é real, Jesus é real. Ele está com você o tempo inteiro, o Espírito Santo está com a gente o tempo inteiro, mesmo naquele tempo de menina que eu não entendia. Ele estava ali comigo o tempo inteiro, me guardando, me consolando, quando eu, muitas das vezes, perguntava por que eu estava vivendo tudo aquilo que eu estava vivendo. Para chegar até hoje aqui, de pé, e falar: se eu tenho uma família consagrada no Senhor, se eu tenho um filho que eu pude gerar, porque nem gerar eu podia. Foram anos tentando. É porque Deus quer transformar não só a minha vida, como tem transformado todos os dias. Não pense que eu já pensei em desistir várias vezes, que eu pensei. Mesmo sabendo desse amor, porque muitas das vezes a carne fala tão mais alto, porque a gente fica assim: por que eu vou viver tanta dor, né? E a gente pensa que acaba, aí depois é uma luta de novo, aí depois a gente acha que está calmo de novo, aí é uma luta de novo, a gente fala: é uma luta constante, nada, né, fica calmo o tempo inteiro. E eu aprendi nessa caminhada que se tudo está calmo demais, na verdade a gente tem que começar a se preocupar.
Porque aí não é o Espírito Santo que está reinando, é outra coisa. Outra virtude que eu encontrei no livro de Esther foi coragem. Está em Esther 4,16, que diz... Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Aleluia. Quando eu recebi esse direcionamento, e eu falei para a mãe sobre o posicionamento de entrar em jejum e oração, foi uma guerra para fazer isso. Primeiro foi uma guerra até para falar. Porque eu falei, meu Deus, será que é coisa da minha cabeça? Porque às vezes a gente fica assim, será que eu estou vendo coisa? Depois o Espírito Santo vai te dando clareza das coisas. E você vai começando a enxergar. E eu comecei a observar várias mulheres no decorrer do caminho de casa até o trabalho, porque é esse caminho que eu faço, ou até para a igreja. E eu comecei a observar as mulheres aqui da casa. Eu falei, o Senhor falou, posicionamento, as mulheres precisam se levantar, assim como Esther se levantou. E precisam ter coragem para enfrentar de frente as batalhas que, muitas das vezes, ela está tão cansada. E o Senhor fala, só mais um pouquinho. Insiste só mais um pouco. E muitas das vezes, a gente, quando perde a força, a gente para de orar, a gente para de falar com o Senhor, a gente para de buscar. A gente simplesmente paralisa. E o medo faz isso com a gente, paralisa o tempo inteiro. O tempo todo. O ano passado, para quem não sabe, eu tive um tumor que eu retirei o ano passado. E outro milagre que eu recebi é que eu estava com uma sentença de morte para ter um tumor no fígado. E através de um vaso, por isso que eu estou falando que você não está aqui em vão. De um culto, que eu vim aqui na quarta-feira. Antes mesmo de eu saber que eu estava com... Logo depois que eu operei do tumor na tireoide, eu tive uma reação alérgica, que eu quase morri. E fiquei 8 dias internada e eu não sabia por que eu estava internada. Eu achei que era só por causa da colite, mas não era. Eu estava internada porque os médicos estavam tentando investigar um possível tumor no fígado, em estágio avançado que eu estava, mas eu não sabia. Quando eu tive alta, que eu voltei para a consulta médica, dias antes, quarta-feira, teve um culto aqui na igreja. Por isso que eu falo, irmãs, venha receber. Porque muitas das vezes a gente tem uma sentença determinada e às vezes a gente está em casa. Estou cansada, eu não vou para a igreja hoje. Eu não estou afim. Todas as vezes em que a minha carne gritava para não vir para a igreja, todas as vezes que eu combati a carne e vim para o culto, eu recebi de Deus. Seja livramento, seja renovo. E nesse dia foi uma unção de cura que foi derramada sobre a minha vida. Quando eu voltei para a consulta médica, dias depois, a médica pediu um monte de exames, porque ela falou para mim, olha, eu não queria te assustar naquele dia, falei com o seu médico, para não falar nada para você. Por quê? Porque você está com suspeita de estar com tumor no fígado. Eu fui sozinha aquele dia, eu liguei para o meu esposo, destruída. Porque eu falei, Senhor, eu não vou ter. Porque uma das coisas que você mais pensa, quando você ouve a palavra câncer, que você está com câncer, é tempo. Quanto tempo eu tenho? Eu tenho tantos projetos. Eu quero ver meu filho crescer, eu quero ver meu filho casar, eu quero ver meu esposo realizar o projeto de vida dele, eu quero ver meus familiares se achegarem a Jesus, eu quero ver tanta coisa. E eu não tenho tempo para isso. Aí você quer correr contra o tempo. Aí você quer fazer tudo o que você não fez, ou deixou de fazer. Então aí você começa a projetar. Mas existe uma sentença.
Como muitas das vezes o diabo coloca na nossa mente, existe uma sentença, você não vai além. Existe uma sentença sobre o seu casamento que vai ser destruído. Existe uma sentença sobre o seu filho porque ele não está na presença do Senhor. Existe uma sentença para você paralisar, para você parar e para você se deixar ser sucumbida pelo medo, pela angústia e muitas das vezes pela frieza espiritual. E aí, eu vim no culto de quarta-feira e Deus usou a pastora Thaís para colocar a mão no meu ventre e eu não entendia por quê. Ela foi colocar a mão e eu tranquei na hora. Eu falei, quem é que quer colocar a mão em mim? Ela, eu posso colocar a mão. E naquele dia foi um mover, ela colocou a mão, eu não sabia. Você é um canal de bênção na vida do outro. A gente não está aqui em vão. Existe só uma vida, a gente só vive uma única vez. Muitas das vezes a gente pensa assim, não, eu vou deixar para fazer amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã eu falo do amor de Deus, amanhã eu me posiciono, né? Mas a gente só vive uma única vez. Amanhã eu libero perdão. Amanhã eu projeto viver o extraordinário de Deus. Por que eu vou ver? Eu só tenho hoje. E eu posso falar com autoridade para vocês. Eu entrei naquela mesa de cirurgia, eu podia não estar aqui hoje. E hoje eu entendo o fato de Deus não ter me recolhido. E eu falava para Deus, quando a gente contempla o céu, a gente quer ficar lá. E o Espírito Santo falou para mim, filha, você precisa apresentar o céu. Mas o céu não é lá em cima. É o céu, a eternidade, dentro da nossa casa. A paz de espírito. Sabe aquela paz, aquela família unida, sabe a plena paz do Senhor, de você sentar à mesa com os seus filhos. Outra dica para vocês mulheres, sentem à mesa para comer com seus filhos, com seu marido, converse sobre os dias. Hoje a gente está vivendo, cada um come num canto. Não, sente à mesa. Tem um livro chamado Na Mesa, né? Que eu aconselho todas vocês lerem, que é edificante da gente sentar à mesa. Tem mulheres que não têm diálogo mais. Todos os dias. Eu pergunto para o meu esposo como foi o dia dele. Eu conhecia e hoje só tem um funcionário na empresa dele, mas eu profetizo que vai ter muito mais. Mas ele trabalhou em uma empresa onde eu conhecia todos os funcionários de ouvir ele falar. Ó, fulano, ciclano, beltrano, fez isso. Poucas vezes ele perguntou sobre o meu. Mas eu fiz o meu papel de mulher, de Deus. De acalentar, de cuidar e de perguntar todos os dias para ele. Como foi seu dia? Perguntar para o meu filho, como foi o seu dia na escola? Essa pandemia veio para nos ensinar a voltar ao início. Porque colocou a gente dentro de casa para que a gente pudesse olhar para o nosso bem mais precioso. Nosso ministério começa dentro de casa. A gente precisa olhar com amor para os nossos filhos. Falar em amor. Eu não aprendia, eu não sabia como falar em amor. Porque o tempo todo, a minha infância, eu só ouvia palavras duras. Peço o Espírito Santo para te ensinar como falar. Ele ensina, ele me ensinou. Muitas das vezes eu ainda sou enérgica, muitas das vezes a minha intensidade, né, fala mais alto. Mas aí o Espírito Santo vem e fala, você tem que pedir perdão. É na hora, é automático. Quando eu falo algo que feriu, o Espírito Santo vem no meu ouvido na hora e fala, peço perdão. E na hora eu peço perdão. Às vezes eu fico rodeando assim, porque eu acho que eu estou certa. Eu falo, não vou falar não, porque quem está certo sou eu. Pede perdão. E eu peço perdão. Todas as vezes. Nunca dormi. Antes de entender, expulsava meu marido da cama. Falava, você não vai dormir aqui não. Não faça isso. Ou eu saía da cama e falava, vou dormir no sofá. Não encosta em mim. Encostava em mim, eu dava um murro.
Não façam isso, mulheres. A gente abre uma porta tão grande e depois a gente colhe consequências disso no futuro. Por quê? Porque a gente vai abrindo um abismo no relacionamento que vai gerando dano para os nossos filhos, para o nosso bem precioso. Porque eu vou subir, pretendo subir para a eternidade. A gente sempre fala que os pais devem partir primeiro que os filhos. Mas que legado que eu vou deixar para o meu filho se todos os dias eu deixei que o meu eu falasse mais e não me posicionei como mulher de Deus? A gente precisa ter coragem todos os dias para olhar na cara de Satanás e falar: aqui não, na minha casa não, na minha casa você não entra. A gente tem que ter coragem todos os dias para enfrentar toda seta que vem, porque todos os dias ela vem, de forma muitas das vezes minuciosa, num vídeo até na TV. Aqui não, aqui na minha casa você não entra. Por quê? Porque muitas das vezes o diabo tem entrado de forma tão de mansinho. Quando a gente vê, ele já tomou conta da casa inteira. Destruiu tudo. Porque o que ele faz é isso. Ele entra e você acha que está tudo bem, tudo tranquilo. Faz toda a arruaça, destrói tudo. Quando está tudo destruído, ele sai e larga você ali. A última virtude que eu vi no livro de Esther está no capítulo 5, quando ela vai até o rei estende o cetro sobre ela, e ela vira para ele e fala assim, que queria fazer um banquete. Olha o que ela fez. Comida. Tão simples, né? Quero fazer um banquete. Vai até o meu banquete. Convide o primeiro-ministro, Ramã, vai até lá. Ela não falou de imediato a necessidade que ela tinha. Muitas das vezes a gente precisa de sabedoria para lidar com a adversidade. Muitas das vezes a gente quer agir no calor da emoção e de ser resolutiva. Eu quero isso para ontem, eu quero resolver isso já. Não, as coisas têm um processo. E passar pelo processo não é fácil. Eu passei pelo processo da minha infância, adolescência, no meu casamento, até chegar à plenitude que eu enxerguei hoje. Eu precisei me submeter, obedecer, entender que o meu marido é o cabeça da casa, de saber que eu tinha que servir o tempo todo, para que quando chegasse o tempo eu seria servida. Meu filho falou semana passada, ele falou assim: mamãe, estou com vontade de comer um hambúrguer. Aí eu falei: filho, essa semana não dá. Já sei o que eu vou fazer. Eu falei: só se você falar com o seu pai, que ele foi no atacadão. Ele falou: já sei, eu vou ler uma estratégia. Eu vou falar que você quer comer. Porque se você quer comer, ele vai comprar. Aí chega eles com os hambúrgueres para a gente jantar. Na semana. Gente, isso é hoje, comer lanche na semana é um milagre, é uma bênção. Vou te explicar por quê. Meu marido, o tempo inteiro, antes, era comida. Se eu falasse para ele: irmão, eu quero comer um lanchinho. Não, eu quero arroz, feijão e carne e legumes. Porque a família dele foi criada, eu não entendia. Porque assim, na minha família, se tivesse arroz com carne moída, eu já estava muito agradecida, como sou agradecida. Mas ele cresceu numa família estruturada, com pai, com mãe, que são casados há 50 anos, onde a minha sogra faz todo um banquete para o marido. E eu não entendia por quê. E quando ele falava para mim que ele queria comer comida, era uma afronta para mim. Gente, eu estou falando porque
para mim era uma afronta. Eu falei, não, ele quer comer só. No começo do casamento, quando eu fiz arroz com carne moída, ele olhou assim e falou assim, cadê a mistura? Eu falei, tá aqui a carne moída. Ele, carne moída não é mistura. Carne moída é para molho. Eu não entendia. E eu tropeçava todas as vezes. Eu não entendia o que é ser uma mulher zelosa. Por isso que a gente tem tanto a aprender com as mulheres mais maduras. Sabe por quê? Muitas das vezes a gente é tupetuda. A gente quer ser a mulher moderna. Né? A gente quer ser, né, a mulher empoderada. Mas a gente não quer se submeter dentro de casa ao marido. Ou colocar comida no prato do meu marido, ele que faça. Estou falando que comigo, eu tive que desenvolver até isso. Então, na minha casa, eu monto a mesa, eu sirvo o meu marido. Por quê? Porque todos os dias o Espírito Santo me ensina, Ludmila, Esther, você é Esther. Não deixa a Vasti começar a crescer dentro de você. Tem mulher que é tranquilo. Tem marido que não faz questão disso. Mas no meu caso, para que eu continue ali, ó, na linha, porque assim, um tracinho que eu saia do lugar, o diabo pode entrar e fazer arruaça dentro da minha casa. Então, no meu caso, não estou falando no caso de vocês, mas no meu caso, eu tenho que estar vigilante o tempo inteiro. Por quê? Porque também eu abri portas que não eram para ser abertas. Né? Eu que fui lá no centro de Macumba fazer trabalho e abri cabeça. Então, para mim, o trabalho de libertação é constante. Se eu não ficar em vigilância, se eu não ser uma mulher reta, o diabo entra e faz a destruição que ele quer fazer da sentença da minha mãe lá atrás. E destruir minha casa e minha família. Se levante, mulher. Queria chamar o Ministério de Louvor. A palavra não foi de uau. Foi mais de instrução para você, de munição para você. Sabe por quê? Porque o seu posicionamento vai determinar como vai ser os teus filhos, como vai ser, possivelmente, né, os teus netos, como vai ser uma geração que está aí. Se você não se posicionar hoje, e vai vir mulheres, por isso que Deus precisa que você se posicione agora. A pastora Thaís está indo lá para o outro lado do mundo e vai levar essa palavra para outras mulheres também que têm vivido ou passado por situações parecidas que ela passou. Você está na terra por um propósito. Você não está na terra para, eu vou trabalhar, vou realizar meus sonhos profissionais, isso é válido. Estou falando isso porque assim, eu estudo o tempo todo. Hoje eu entendi, sabe, essa semana eu entendi por que eu estou fazendo 4 cursos. Falei, mas por que eu estou estudando tanta coisa? E eu falei, não, eu quero ser promovida, eu quero ganhar mais dinheiro. E o Espírito Santo falou assim para mim, mas por que você quer ganhar mais dinheiro? Para o quê? Comprar roupa? Sapato? O quê? Eu falei, não. Eu quero ganhar mais dinheiro para que eu possa promover o reino aqui na terra. Você não trabalha só para os seus usos e frutos. Você trabalha para promover o reino aqui na terra, para que essa porta aqui, ó, cresça e mais mulheres entrem aqui. Para que mais mulheres sejam transformadas e sejam impactadas. Então a gente precisa sair da inércia. Aquela vida de mulher derrotada, rancorosa, amarga, né? Aquela que não se posiciona, acabou para vocês. Aleluia. Acabou hoje. Sim. Sabe por quê? Porque a gente precisa se levantar hoje, não é amanhã. A gente precisa dar um basta
para as coisas que estão acontecendo na nossa casa, hoje, não amanhã. A gente precisa chamar os nossos filhos para perto, para a presença do Senhor, hoje, não amanhã. Ah, deixa ele lá. Um dia o Senhor toca no Senhor. E se não vier amanhã? E se não tiver amanhã? E se você deixou de chamar o teu filho para a presença do Senhor? Porque é uma coisa assim, gente, os jovens hoje têm uma ousadia que outrora a gente não teve. E muitas das vezes a gente se acovarda, sabe por quê? Ah, deixa viver o tempo dela, o tempo dele lá no mundo. Não, a gente não pode perder tempo. Satanás não deixa de ser Satanás. E ele não quer roubar a eternidade, porque a eternidade a gente já ganhou quando levantou a mão para o céu. Ele quer roubar o que a gente tem hoje, o que você tem hoje. Então eu quero convocar todas as profetas aqui. E você, mulher, que precisa de um renovo, de uma unção mesmo, transferida, para que você possa chegar na tua casa e se posicionar da forma que você deve se posicionar como mulher de Deus, com todas as suas entranhas, com todo o seu ser, com tudo aquilo que o Espírito Santo quer fazer através de você. Aquelas mulheres que precisam, tem mulheres aqui que precisam liberar perdão. Esquece o que passou. Esquece aquilo que teu marido fez, ou o que ele falou. Muitas das vezes a gente escuta palavras que ferem a alma, e a gente deixa aquela ferida aberta o tempo inteiro. E o Espírito Santo fala, ó, chega, passou, vivo novo, vinho novo. Deus não derrama vinho novo em odre velho. Se você quiser viver o novo do Senhor, eu te convido a vir aqui à frente. As meninas vão adorar o Senhor. E você vem aqui para receber do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Que vai muito além, reinar. Meus planos são salvar sua família, mas você precisa se posicionar. Vou te usar através da oração. Atitudes de fé movem o meu coração. O meu cetro estenderei pra você. Escolhida, ser você minha ungida. Te chamei pra ser mais que rainha. Vou fazer muito mais, você vai ver.
posicionar. Vou te usar através da oração. Atitudes de fé movem o meu coração. Então vem, Esther, vem sem temer. O meu cetro estenderei pra você. Escolhida, Esther, você é minha ungida. Te chamei pra ser bem mais que rainha. Vou fazer muito mais, você vai Então vem, Esther, vem sem temer. O meu cetro estenderei pra você. Eu sou Esther, não vou temer. Deus vai me usar, vou prevalecer. Vem sem temer, preparei um novo tempo pra você. Escolhida, Esther, você é minha ungida. Te chamei pra ser bem mais que rainha. Vou fazer muito mais, você vai ver. Não se preocupe, eu que te comando e sustento. Mudo sentenças e decretos, mudo o tempo. Faço o impossível, basta você crer. Escolhida, Esther, você é minha ungida. Te chamei pra ser bem mais que rainha. Vou fazer muito mais, você vai ver. Não se preocupe, eu que te comando e sustento. Mudo sentenças e decretos, mudo o tempo. Faço o impossível, basta você crer. Nós temos uma mulher em casa, Daiane. Ela está ouvindo o culto, está passando por uma situação muito difícil. Eu quero pedir para que você, junto comigo, interceda pela vida da Daiane nesta noite. Paizinho, em nome de Jesus Cristo, como igreja, noiva do Senhor, nós queremos unir a nossa fé, Senhor, e queremos te pedir nessa noite, pela vida da Daiane, Pai. Senhor, a tua filhinha tem passado por processos difíceis nessa última semana. Pai, como foi ministrado aqui, a tua filha recebeu uma sentença de um médico. E neste momento, Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, anular com o teu sangue essa sentença que foi, Senhor, liberada. Paizinho, em nome de Jesus, eu quero te pedir, visita os olhos da Daiane nesta noite. Pai, em nome de Jesus, passa o teu sangue, Senhor, na córnea da Daiane. Passa o teu sangue, Senhor, em nome de Jesus, nos olhos dela. Paizinho, a sentença que o médico deu nesta semana, nós anulamos e liberamos a cura que vem do Senhor. Nós declaramos, Senhor, que a Daiane será atendida pelos melhores médicos e que os tratamentos funcionarão com a tua filha. E ela contará os testemunhos que o Senhor tem feito.
receberam palavras que feriram e que machucaram tão profundamente. E que eu acredito que talvez, por vergonha, por receio, talvez você acredite que uma oração não vai fazer muita diferença. Eu quero falar para você que o Senhor marcou esse dia para você. Eu não sei se foi alguém que você amou, que você confiou tão profundamente, que traiu a sua confiança de uma forma tão leviana, que talvez hoje você não acredite mais em pessoas por conta de uma atitude de alguém. Eu quero convidar você a vir aqui na frente e receber uma oração em nome de Jesus. Eu também quero estender esse convite para todas as mulheres que estão enfermas. Eu não sei se você recebeu uma sentença do médico. Nós continuamos confiando no nosso Senhor. A cura talvez que você espere não aconteceu no tempo que você espera, mas nós continuamos acreditando no nosso Senhor. Se você tem problemas nos rins, vem aqui à frente. Se você tem problemas, se você recebeu uma sentença de uma doença de coração, vem aqui à frente. Em nome de Jesus, nós servimos um Deus que tudo pode fazer e Ele pode. Aleluia. Se você recebeu uma sentença de um médico, de um nódulo, vem aqui à frente. De um cisto, vem aqui à frente. De endometriose, vem aqui na frente. O nosso Deus é o Deus que cura, vem aqui à frente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É sim, Jesus. Se você recebeu uma sentença de enxaqueca, que parece que é muito comum, mas quem sofre de enxaqueca sabe quanto é difícil ter essa dor de cabeça, vem aqui na frente. Em nome de Jesus. Se você recebeu uma sentença de uma doença autoimune, que os médicos falam, não tem cura, não adianta, você pode viver com qualidade de vida, mas ela não tem cura, vem aqui à frente. Em nome de Jesus, não me faça chamar o seu nome, vem aqui à frente. Em nome de Jesus. E se eu tiver que chamar, eu vou chamar. Em nome de Jesus, venha aqui à frente. Se você tem problema de reumatismo, artrose, vem aqui à frente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Paizinho, nós entregamos as suas filhas nas suas mãos. Senhor, essas mulheres receberam uma sentença, Senhor. Elas receberam uma sentença e nessa noite nós queremos declarar a cura que vem do Senhor. Senhor, talvez essas mulheres já tenham recebido várias orações, e e elas se cansaram de tanto receber oração. Mas ainda cremos no Deus que tudo pode fazer. Nós cremos, Senhor, no Deus que pode curar. Em nome de Jesus, nós te pedimos, visita, Senhor, a corrente sanguínea de cada mulher, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, visita a corrente sanguínea dessas mulheres, em nome de Jesus. Troca o sangue dessas mulheres pelo teu sangue, Senhor. Senhor, nós te pedimos, visita os ossos dessas mulheres, os rins dessas mulheres, o útero dessas mulheres. Senhor, nós te pedimos, visita os ossos dessas mulheres, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que essas mulheres recebam um equilíbrio emocional. Senhor, em nome de Jesus, as mulheres que estão depressivas, em nome de Jesus, que elas recebam equilíbrio emocional, que o teu Espírito Santo, Senhor, pode dar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos, as mulheres que talvez estejam aqui hoje, Senhor, desanimadas, desesperançadas, em nome de Jesus eu te peço, traz o renovo que essa mulher precisa. Senhor, talvez nós tenhamos mulheres aqui, Senhor, que tenha sido decepcionada, Senhor, por um homem. Senhor, e talvez ela não acredite mais em felicidade, Jesus. Em nome do teu filho amado, o Senhor Jesus é o nosso marido. Paizinho, em nome de Jesus, eu te peço, visita o coração dessa mulher. Derrama o teu bálsamo que cura, Jesus. Derrama o teu bálsamo que cura, Senhor. Eu quero te pedir, Jesus,
restaura tudo que essa mulher perdeu, a dignidade, a esperança. Em nome de Jesus, os sonhos dessas mulheres, eu te peço, Senhor. Restaura, Senhor, a vontade de sorrir. Pai, em nome de Jesus, troca esse choro em riso, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Escolhida, é você, minha ungida. Te chamei pra ser bem mais que rainha. Vou fazer muito mais, você vai ver. Não se preocupe, eu que te comando e sustento. Mudo sentenças e decretos, mudo o tempo. Faço o impossível, basta você crer. Chamei pra ser bem mais que rainha. Vou fazer muito mais, você vai ver. Não se preocupe, eu te comando e sustento. Mudo sentenças e decretos, mudo o tempo. Faço o impossível, basta você. As profetas querem falar alguma coisa? Alguma profeta? Tem uma direção? Quer falar? Não? Nós queremos... Vem, Ai, a paz, igreja. Eu não ia falar, não, mas eu vou falar. O Senhor falou ao meu coração quando eu estava ali, sentada aqui, para falar para as mulheres. Que o amor de Deus, Ele é sobrenatural sobre as nossas vidas. Mas o nosso posicionamento no Senhor é prosseguir em conhecer o Senhor mais e mais e mais profundamente. Precisamos prosseguir em conhecer cada vez mais o Senhor. Não basta apenas só aqui esse momento. Nós precisamos conhecer e conhecer o Senhor no nosso quarto particular. Nós precisamos conhecer e conhecer o Senhor em nossas orações. Muitas vezes nós não vamos ter forças para orar. Esther teve medo. Esther teve aflição. Ela tentou se esconder. Ela ficou paralisada por algum tempo. Algumas de vocês podem estar paralisadas em alguma área, em alguma coisa. Mas o Senhor é contigo. Foi como foi cantado aqui nos louvores. O Senhor, Ele está com o seu cedro estendido para cada uma de nós. Mas nós precisamos nos posicionar no Senhor. Primeiramente, se posicione no Senhor. Saiba qual é a sua identidade em Deus. Você precisa reconhecer sua identidade em Deus. Porque a autoridade vem dEle. Mas nós precisamos conhecer a nossa identidade no Senhor. Muitas vezes nós nos sentimos pequenos. Hoje eu tive uma experiência sobrenatural com o Senhor, numa visita onde nós fomos fazer, que quando eu entrei, eu me senti tão pequenininha. E o Senhor falou comigo, eu sou contigo, eu sou com esse povo. E muitas vezes em situações nós nos sentimos muito pequenas. Mas nós temos um Deus tão grande e tão poderoso, um Espírito Santo tão poderoso dentro de nós, e nós não reconhecemos. E o Senhor nessa noite diz para cada uma de vocês,
prossiga cada dia mais em mim. Busque cada dia mais a minha presença. Quando vocês saírem dessa porta para fora, não seja apenas esse momento. Não dependa apenas da nossa oração. O Senhor ouve a sua oração. Mesmo aquelas que não vieram aqui na frente, o Senhor está ouvindo o seu coração nessa noite. E eu creio que você sairá daqui e será surpreendida pelo Senhor no decorrer dessa semana. Cada uma de vocês será surpreendida, cada uma em uma área nessa semana. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. Busque a conhecer o Senhor, prosseguir em conhecer cada dia mais o Senhor. A palavra do Senhor diz isso, que Ele derramará chuva saródica sobre cada vida de cada um de nós. E eu creio isso na vida de cada um de vocês que vão sair aqui nessa noite. O Senhor já derramou bênçãos sobrenaturais. É cura, é transformação, é libertação, é renovo, é libertação de um marido, é libertação de um filho, de um ente querido. O Senhor responderá a você, cada uma de vocês, em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar aqui meu marido. Eu sempre faço isso porque eu entendo que o meu marido é autoridade na minha vida. E ele é a direção desta casa. Nós somos, mas ele é a autoridade. Então, se ele está presente, ele ora no final. Né, marido? Chamou porque quis. Glória a Deus. Que tempo bom, não é? Quantos estão felizes? Quantas sairão daqui cheias de expectativa para um novo tempo? Assim será, em nome de Jesus. E vocês voltarão para casa agora. E aquilo que Deus fez na sua vida precisa acontecer na vida de alguém. Porque com certeza, a palavra diz assim, que abismos se conectam, certo? Então você conhece alguém que está vivendo o que talvez você viveu ou estava vivendo até horas atrás. Eu quero crer que você é alguém que foi transformada para ser um canal de transformação. Amém? Senhor, nós te bendizemos e te louvamos. Te exaltamos por esta noite. A ti glorificamos por todo o teu bem que se estabelece sobre nós. E nós reconhecemos que verdadeiramente a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Ainda que o deserto, Senhor, nos cause algum desconforto, nós cremos, ó Deus eterno, que no final do trilho, no final da caminhada, no final, ó Deus eterno, desse trajeto, haverá uma bênção estabelecida em teu coração para nós. E, ó Deus eterno, e é no nome santo de Jesus que declaro que todas as mulheres que aqui estão, elas passarão a gerar, elas ocuparão, ó Deus, o lugar em que o Senhor estabeleceu para cada uma delas. Ó Deus, o Senhor em tua palavra diz a Maria, bendito é o fruto do teu ventre. Pai eterno, e é no nome santo de Jesus que a ação do Espírito Santo sobre a vida de Maria também se estabelecerá sobre a vida das filhas desta casa. E elas gerarão em nome de Jesus o fruto da fé. E ele se manifestará neste tempo, ele se manifestará nessa estação e glorificará o teu nome e revelará o teu reino e denunciará o inferno e estenderá as mãos para que outras se levantem. Ó Deus eterno, elas em nome de Jesus frutificarão para a glória do teu nome. Aonde elas chegarem, Senhor, serão bem-aventuradas, serão felizes. Aonde elas colocarem a planta do pé, este lugar será abençoado. Deus de poder e glória, aonde elas estenderem e impor as mãos, ó Deus, haverá cura, haverá restauração, haverá vida nova, haverá alegria no lugar de tristeza. A roupa de cinza será trocada, a roupa de lamento será trocada, virá de alegria, virá de honra, virá, ó Deus de poder, a roupa, meu Pai, da graça e da oportunidade para um tempo novo. Senhor, em nome de Jesus, toma o coração de cada uma em tuas mãos. Senhor, mostre para ela quem tu és.
Eterno, aonde quer que elas chegarem, na face delas, ó Deus eterno, apresente a tua glória e a tua majestade, em nome de Jesus. Coloque-as, ó Deus, naquele lugar que o Senhor já tem preparado para elas, ó Deus, no altar da honra, no pódio, ó Deus, da bondade, no pódio, ó Deus, do teu amor, em nome de Jesus. Ainda que houve rejeição, elas desfrutarão do amor do Pai eterno, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Senhor, toma em tuas mãos as mulheres do Brasil, toma em tuas mãos as mulheres da nação brasileira, toma em tuas mãos, ó Deus eterno, aquelas que ocupam o lugar de governo na nação brasileira, toma em tuas mãos todas aquelas a quem o Senhor tem chamado, ó Deus eterno, porque diz a tua palavra que muitos são chamados, mas essas são escolhidas do Senhor, essas foram escolhidas, ó Deus eterno, para levar a tua verdade, ó Deus, de poder estabelecer o teu reino, e é no nome de Jesus que as envio de volta para casa, guardadas debaixo de tuas potentes mãos, que as envio para uma vida sobrenatural, que as envio, ó Deus eterno, para serem vitoriosas no teu nome, para lançar decretos, ó Deus, proféticos, aonde elas chegarem, em nome de Jesus e para a glória do teu nome santo. Amém. Sabe essa irmã que está do teu lado aí? Ela é a menina dos olhos de Deus. Toque essa mão nela e fala assim: eu te abençoo. Te abençoo. Em nome de Jesus. A morte não é para você. Você é um agente de vida. Então, não vale contra você nenhum tipo de encantamento, porque sobre você repousa a bênção do Senhor. A partir de hoje, a tua vida é uma fonte que gera vida, a vida Zoe de Jesus, a vida plena de Deus se estabelece em você e através de você vai tocar muitas outras vidas. Você tocará a sua família, você tocará o seu marido, você tocará os seus filhos, você tocará os seus amigos no trabalho, você tocará a nação brasileira, e o teu clamor será ouvido pelo céu, e a palavra do Senhor diz que quando você clama, Ele ouve e responde as tuas orações, assim será para a glória do Eterno. Amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Amém? Aleluia. Agora você vai declarar sobre a vida de uma irmã as bênçãos do Senhor. Toque, estenda sua mão assim sobre ela. Fala assim: em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo se estabeleça sobre a sua vida e sobre a sua família, até que Jesus venha te buscar. Viu, Esther? Aleluia, glória a Deus, vão em paz. Gente, amanhã tem culto às 19 horas. Eu espero todas vocês. Não quero a desculpa, já fui no sábado, não vou no domingo. Em nome de Jesus. Ô, gente, ó, eu fiz isso daqui para vocês tirarem foto. Por favor.